texto, outra vez você treinaria os outros blocos, tá? Ok. Quer ver? O bloco texto, você sabe onde é que está? É o último bloco, deve ser a página 40, né? Ele está no papel, né? Ele no 40. aplicativo está no módulo avançado, né? Mas Tá no antigo super leitura ou não, no caderno básico ainda, é o último bloco do caderno básico. Ah, tá. Só que ele já não é um exercício básico, né? Porque como só existia esse caderno antigamente, eu 41. coloquei um exercício mais sofisticado para o pessoal entender que começa um outro momento, né? Uhum. Mas no aplicativo eu já tirei, eu separei esse exercício do básico, né? Que ele não é um exercício básico, ele está entre os exercícios do avançado. Mas ele é simples de fazer, mas trabalha a retenção. Então, Tá. como ele trabalha a retenção, e a ideia seria você treinar 2 vezes ao dia, ou seja, uma vez esse, se você nem quiser treinar livro essa semana, não precisa, porque ele é um treinamento que é como se fosse o do livro, Tá. tá? Mais um pouco dos outros blocos, que treina voz mental, subvocalização, né? Ampliação do campo, compreensão automática, ritmização com metrônomo, né, movimento dos olhos, hiperventilação, ou seja, juntou uma série de técnicas aí, né? Uhum. Quase 10 ferramentas, se a gente for pôr no papel. Achou a página dele? Sim. Você vai colocar seu metrônomo no 30. Se você achar que está muito fácil, a gente aumenta. Se estiver muito devagar, a gente... Muito rápido, a gente diminui, tá? Então, o seu primeiro exercício, né, você conseguiu colocar o metrônomo no 30? Estou abrindo ele aqui. Então, nesse exercício, você vai perceber que ele parece um texto, né? Olha só, Uhum. não tem coluna mais, tá? Ele tem, em média, 6, 7 palavras em cada linha, né? Ou seja, só que é a folha toda. Tá. Tá? Então, você vai fazer do mesmo jeito, da esquerda para a direita, de cima para baixo, com o metrônomo em 30 BPM, ok? Ok. Então, pode começar. Ok. Ok, então, você percebeu que é quase um texto? Sim, sim. Ele falava a Então, respeito da dá criação uma do livro. lida em voz alta aqui na primeira e na segunda linha. O surgimento do primeiro livro impresso na Europa representou uma autêntica revolução cultural, marcando a emergente influência. Tá, então está faltando pontuação, está faltando verbo de ligação, Sim, preposição, conjunção, artigo, né? sim. Se você fosse arrumar a primeira linha, por exemplo, como é que você colocaria? O surgimento do primeiro livro impresso na Europa representou... Ok. Então, o cérebro ele consegue completar isso. Significa dizer que o cérebro ele procura mais, né, pelos elementos, né, as classes gramaticais mais importantes. Substantivo, né, adjetivo, numeral, verbo, mais do que preposição, conjunção, né, outras. Então, o bacana é que dá para poder tirar a ideia. Então, como é que é esse exercício? Eu tenho que ter uma compreensão automática, além de muita concentração para poder recompor o texto na mente,
né? E no final, sem olhar, você tem que trazer uma ideia. Então, essa ideia utiliza um princípio de George Miller. Ele é um PhD, né, dos Estados Unidos, que criou o chamado número mágico, que é o 7 mais ou menos 2. Então, ele acredita que se você construir ideias, estudar, né, com blocos de 5 a, no máximo, 9 elementos, você consegue gravar mais rápido. Por exemplo, o número de telefone, né? Então, tem 7, né? Eram 3, agora tem mais, né? Eram 3 no prefixo, 2 mais 2, né? Uhum. Então, era fácil gravar telefone. Então, você vê que colocou um número a mais, já ficou mais difícil, não ficou? Isso aí eu já percebi, que tem um exercício que eu faço no aplicativo, que ele mostra um número rapidamente, em 10 segundos. Então, enquanto está em múltiplos de 3, eu tenho uma certa facilidade para gravar. A hora que começa a passar, a expandir muito, eu já não consigo fazer divisão. Então, até 7 números, 9 números, a gente consegue gravar fácil. Sim. Mais do que isso, a gente começa a se perder. Então, você vai tentar trazer uma ideia do texto que tenha, no mínimo, 5, no máximo 9 palavras. Então, você leu muitas ideias, tem ali, né, quase 2 dezenas de ideias. Então, você vai ter que tentar puxar, arrastar do texto uma ideia. Tá. Então, me fala aí a ideia. O texto fala a respeito do primeiro livro, da criação da escrita, a importância dele na toda a evolução da Tem que história ser muito humana. bem escrito, né? Muito bem falado, aliás. Quer ver? Tem que contar, inclusive, se você não consegue expressar, tem que dizer dentro do número mágico. Por exemplo, o livro representou uma revolução cultural. Tá. Então, é o que está lá nas 2 primeiras linhas. Entendi. Não é? 6 palavras. Uhum. Aí você lê de novo, tá? Já sabendo que você tem que ler entendendo, compreensão automática, e que depois eu vou querer que você me traga uma ideia com 5 a 9 palavras. A velocidade 35 está razoável? Tava 30, tava razoável para hoje, sim. Então, não dá para aumentar para o 35, mantém no 30, né? Por hora, eu acho saudável. Então, vamos novamente. Observe que esse exercício não dá para fazer da direita para a esquerda nem em zigue-zague, correto? Uhum. Então, valendo. Mais uma leitura. Pronto. Qual seria a ideia? Importância do livro na divulgação e Dá uma ideia mal manutenção da cultura. construída, né? Tem que ser uma frase, uma sentença bem construída. A importância do livro na divulgação na divulgação e manutenção da cultura pelo mundo. Entre outras, o livro influencia a difusão da cultura. 9, tá vendo? Uhum. Que não é só essa. Ele colocou uma lista nesse pedacinho. Sim. Que você falou aí, ele falou a respeito do crítico várias uniforme, de funções do vários. livro. Isso. Não pode ser ideia solta. Você tem que construir uma sentença inteligível, objetiva e limpa.
com início, meio e fim. Ok. Então, você vai treinar 10 minutos cada folha. Tá. Se eu não me engano, tem 5. Isso. Tá? É isso mesmo? Isso. O que te possibilita treinar um pouco do duplas também, né? Um pouco do palavra e números, um pouco do palavras. E se você quiser treinar até um pouco de números. Tá. Mas a prioridade, o primeiro exercício que você for fazer no dia é com a página, né? Com essa página aí. Então, eu não vou esgotar essa página, mas ela tem pelo menos 20 ideias interessantes. O erro principal é na hora de construir a frase. Tem que ser limpa, clara, objetiva, com início, meio e fim. Não pode ser uma coisa quebrada, tipo, parece que o livro começou na Mesopotâmia, parece que também teve mais um outro país lá. Não. Você tem que falar a frase completa, né? O Ok. livro teve origem na Mesopotâmia e no Egito. Ok. Tá? Então, é fácil ler e entender na hora que está olhando. Mas na hora que eu tiro, eu tenho que trazer a ideia completa. Tá certo? Ok. Vamos Tranquilo. fazer uma última vez para trazer a ideia? Por isso que eu disse que essa semana, se você não quiser, é desnecessário estar usando, fazendo o exercício no livro de onde você parou. Ok. Por quê? Porque você viu que ele puxa bem a parte de compreensão e Interpretação. retenção, né? Ou seja, eu tenho que entender e depois falar o que eu li, né? Que é exatamente a mesma coisa que você faz no livro com os parágrafos. Valendo ainda no 30. Ok. Então, uma ideia. O livro é importante para a preservação e difusão da cultura. Pronto. Então, uma ideia aí. É como se fosse um outro pedaço, né? Sim. Tá. Então, aí você lê, né? Eu vi que você trouxe ideia sempre do mesmo lugar, né? Na verdade, é porque as outras ideias eu achei meio espaço, eu não conseguia alocar dentro de 9 palavras. Né? Por exemplo, nas primeiras linhas, né? Vai falar muito de onde, né? O Primeiro, livro, origem, no final fala né, de onde o livro físico apareceu, né? A influência desse livro na classe média. Depois ele desenvolve aí falando sobre, né, o privilégio de algumas classes sociais com relação ao livro de papiro ou os pergaminhos, vai falar sobre os cristãos, né? Vai falar sobre o objetivo do livro, como ele era armazenado, né? Por fim, vai falar da argila, da Mesopotâmia, do Egito, né? papiros. Então, assim, é bom estar falando sempre ideias espalhadas, né? Então, é um exercício bem completo. Você tem que ler, recompor na mente, porque ele não está um texto comum, jogado completinho, né? E ainda conseguir construir a ideia baseada na teoria do número mágico. Ok. Então, essa é a ideia. Qualquer dúvida, né? É só ir no grupo e falar com a gente, Não, né? tranquilo. James, Puxa lá a informação.